Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Terceiro domingo do tempo comum. Hoje, dia 30, estamos praticamente no final do mês. O evangelho para hoje é Lucas capítulo 4, versículos de 21 a 30. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando viram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós ouvimos no Evangelho de hoje a continuação do texto do domingo passado, quando Jesus proclamou na sinagoga aquela passagem do profeta Isaías, no qual ele apresentava o caminho, o roteiro de vida do Messias, e ele se apresentava como a encarnação da palavra. E diz o texto que fitaram ou fixaram o olhar nele e tinham um olhar de admiração. São Clemente de Alexandria dirá como aquele povo passou de maneira tão rápida da admiração a um sentimento de ira tão grande contra Cristo. Porque o texto apresenta no final que eles queriam jogá-lo de um precipício. Primeiro, quiseram lançá-lo e foram com ele para lançá-lo fora da cidade. Nós sabemos que na antiguidade as cidades elas tinham uma muralha de proteção e tudo isso, não é? Lançar alguém para fora da cidade significa dizer esta pessoa não é digna de conviver conosco, que seja colocada fora. Fora da cidade ficavam os cemitérios, fora da cidade viviam os leprosos, fora da cidade estavam aqueles que, enfim, não estavam convivendo na cidade. Lançaram Jesus, ou levaram Jesus para fora da cidade. Como quem diz, ele não pode conviver entre nós. E o pior, chegando fora da cidade, queriam lançá-lo no precipício, em outras palavras, queriam matá-lo. Como aqueles que estavam rezando há pouco tempo, agora estão tomados desta ira, deste sentimento tão terrível contra Jesus Cristo. É muito interessante esse texto. Jesus se apresenta como profeta. Ele diz: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todas essas coisas que o profeta Isaías falou, ele falou sobre o Messias, e eu sou o Messias esperado. Pois bem, é interessante que a primeira leitura nos faz, ou prepara o nosso coração para compreender o Evangelho. À medida que a primeira leitura nos apresenta o profeta Jeremias, que está diante de Deus, preocupado com a sua missão, porque ele vai profetizar aos governantes, vai profetizar aos sacerdotes, vai profetizar ao povo, e vai dizer palavras que vão colocar todas essas categorias em crise. Ele vai colocar os governantes em crise, vai colocar também os sacerdotes em crise, e ao mesmo tempo todo o povo vai ficar em crise, porque este é o papel da profecia.
A profecia questiona o coração da nossa vivência, questiona a essência daquilo que estamos vivendo. A profecia não se atém a coisas superficiais, não se atém a coisas que não sejam essenciais. E o profeta irá falar sobre estas coisas. E diz o texto: eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, diz o Senhor. Porque eu te transformarei numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze. Quer dizer, eu te darei o dom da fortaleza. O que é ser profeta? Pelo batismo, todos nós temos esta missão de sermos no mundo profetas. E o profeta tem essencialmente 3 missões. A primeira missão é de consolar. A segunda missão é de, como diz o próprio profeta Jeremias, é de destruir ou de desconstruir certos conceitos. E depois de apresentar a boa notícia, a boa nova. Pois bem, Jesus é o profeta que está em sua pátria. E ele diz, um profeta só não é bem recebido em sua pátria, não é bem recebido em seu lugar. Eles estão admirados, mas ao mesmo tempo passam da admiração ao ódio, à ira. E questionam, não é esse o filho de José, o carpinteiro? Quer dizer, esse homem não mora aqui, nesta região tão simples? Como ele agora aparece como um profeta e se apresentando como se fosse o filho de Deus? São Jerônimo dirá sobre este texto, eles não compreenderam que este carpinteiro não é um carpinteiro qualquer. Este carpinteiro é o carpinteiro que pôde, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, modelar o mundo, criar. Por ele todas as coisas foram criadas, diz o evangelista João no prólogo. Então não é um carpinteiro qualquer que faz mesa e cadeira, mas ele participou da criação do mundo. É um outro tipo de carpinteiro. Pois bem, e é também o carpinteiro que constrói a beleza do coração humano. No Evangelho, Jesus se apresentará depois da ressurreição não só como carpinteiro, mas como o jardineiro do jardim do coração humano. Pois bem, olhando o texto de hoje, nós vemos este momento de rejeição. Aqueles que estavam na sinagoga rejeitam a Cristo. Médico, cura-te a ti mesmo, Jesus disse, dirão este provérbio. Quer dizer, realiza por ti, pelos teus, aquilo que ouvimos dizer que tu já realizaste em outros lugares. E Jesus fala sobre 2 exemplos do Antigo Testamento. A história da fome, da seca que acontece, e da viúva que morava em Sarepta, na Sidônia, que é visitada pelo profeta, e ali acontece um grande milagre. Depois fala de um segundo exemplo, de muitos leprosos que existiam em Israel, mas fala da cura de Naamã, um sírio, para dizer que o Messias virá não somente para um povo específico, virá para este povo também, é claro, este povo é o povo eleito, mas virá para todo o povo. E eles então se colocam diante de Cristo com toda esta ira. Interessante que a missão do profeta é desestabilizar. Com a sua palavra ele desestabiliza. Por isso que Santo Ambrósio falará deste profeta como sendo a consciência do homem também. Há um profeta que habita em nós, a nossa consciência. Um profeta colocado por Deus que nos diz quando estamos corretos e quando não estamos fazendo a vontade de Deus, quando não estamos sendo corretos. A profecia é uma verdade dita ao nosso coração, uma verdade que nos desestabiliza e nos chama a atenção sobre comportamentos, sobre coisas que não estamos fazendo ou que estamos fazendo em desacordo com a palavra de Deus. A profecia é dita com desejo de correção, com desejo de fazer a pessoa crescer. Por isso ela devia ser acolhida. Quando Jesus fala para este povo, eles deviam acolhê-lo,
Mas não, a reação é de raiva, a reação é de ira, a reação é de orgulho. Esse orgulho é responsável pela destruição do ser humano. Este orgulho destruiu o paraíso, destruiu a felicidade que havia entre Adão e Eva, nossos primeiros pais. Por causa deste orgulho, os dois foram expulsos do paraíso. Pois bem, o texto de hoje nos faz pensar que nós precisamos acolher esta palavra de Deus e nos deixar desestabilizar pelo Senhor. Porque se o Senhor nos desestabiliza, é porque temos algo a ser corrigido em nossa vida. É porque temos algo a ser melhorado, temos algo a ser aperfeiçoado, temos algo a amadurecer. Cristo não veio ao mundo só para maravilhar o mundo, mas ele veio, sobretudo, para salvar o mundo. Então ele não está buscando popularidade, ele quer que as pessoas conheçam a palavra e que possam aderir à palavra e que encontrem a conversão na palavra. Jesus coloca as consciências daquelas pessoas em crise para que elas comecem um diálogo muito verdadeiro e muito mais profundo com Deus. Um profeta deve estar preparado, disse Jesus, para ser condenado, para não ser compreendido, para não ser aceito. Deve estar preparado, porque na segunda leitura se diz, farão guerra contra ele. E assim, eles dizem, façam aqui milagres, faça aqui em sua terra aquilo que ouvimos dizer que o Senhor fez em outros lugares. A oração deste povo é falsa. E a pergunta, ou aquilo que eles pedem, é uma coisa hostil, parte de uma hostilidade, e não do desejo de adesão ao Evangelho. Jesus queria levar aquele povo de coração duro, como ele mesmo sente, a uma vida nova. Ao invés de aderir à verdade, eles afrontaram a verdade. Na segunda leitura deste final de semana, nós temos um texto belíssimo do apóstolo Paulo, que diz como as comunidades devem viver. A certa altura, Paulo diz que até a nossa profecia ela é imperfeita. E ele faz um certo balanço entre a caridade e a profecia. É preciso ser profeta, mas sem perder a alegria, sem perder a ternura. É preciso profetizar, mas sem perder essas qualidades. E o apóstolo Paulo fala, portanto, do amor mais profundo, que na Vulgata, São Jerônimo traduz por caritas, em grego, ágape. Ou é um verbo, não é? Um amor que deve ser o amor como o de Cristo, capaz de dar a vida pelo próximo. Me recordo daquela história acontecida nos Estados Unidos, quando um homem entrou com uma arma e atirou em várias pessoas dentro de um cinema, e o esposo colocou a esposa debaixo de si com um filho ou uma filha, não me recordo, e ele então foi alvejado de balas e morreu, mas salvou a esposa e o filhinho. Este é o amor ágape, o amor que é capaz de dar a vida pelo próximo. O apóstolo Paulo, portanto, nos diz, este amor, esta caridade, este amor profundo, tem várias marcas, e ele então fala dessas marcas. A primeira marca é a paciência, paciência, quer dizer, do latim, a capacidade de ter essa ciência do sofrimento em companhia dos outros. Saber, às vezes, sofrer para dar a vida aos outros. É interessante porque o nosso mundo não busca estas coisas e nem prega essas coisas. É um pouco cada um por si. Esses dias morreu um fotógrafo na França, morreu de frio, saiu do seu apartamento para dar uma volta numa rua movimentada, passou mal, caiu, e uma rua muito movimentada, mas as pessoas não pararam para socorrê-lo. A indiferença. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento crucial na nossa civilização.
Pois bem, a caridade é paciente, é paciente. Depois, a caridade é benigna ou benévola, quer dizer, a caridade é expressa no querer bem, no desejar o bem do próximo. Não é invejosa. É interessante que sobre a inveja os santos padres diziam o seguinte, que o invejoso se sente triste com a alegria alheia e se sente alegre com a tristeza alheia. Este é um pouco o retrato do invejoso, diziam os santos padres da igreja na antiguidade. Então, o amor verdadeiro não é invejoso, não é vaidoso. A palavra vaidoso vem do latim vanitas, né? É, quer dizer, não vem de coisa vã, de coisa vazia. O amor verdadeiro não alimenta coisas vazias, não se alimenta de coisas vazias, mas é profundo, é respeitoso, é digno. Depois, não se ensoberbece, não tem soberba. Não é inconveniente, daria uma bela pregação. Somente essa segunda leitura, falando sobre o amor verdadeiro. Não é inconveniente, não é interesseiro, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo desculpa. E mais adiante, o apóstolo Paulo dirá que quando era criança, falava como criança e pensava como criança, raciocinava como criança, mas agora que se tornou adulto, ele diz: rejeitei este modo de viver. Quer dizer, agora devo viver como adulto. Há muito adulto querendo viver como criança, vivendo com comportamentos que são próprios de criança. A intriga, a birra, o lundu, essas coisas pequenas não cabem na vida cristã, não cabem no nosso comportamento de gente adulta. Caros irmãos e irmãs, que possamos neste domingo refletir sobre esses três textos belíssimos. Nós somos hoje convidados a ser profetas, mas somos convidados a acolher a profecia de Cristo, que, repito, desestabiliza nosso modo de viver e nos aponta um caminho novo de vida, de esperança, de alegria no Senhor. Somos convidados a viver um amor novo, o amor ágape, que desestabiliza tudo aquilo que nós chamamos de amor, que na verdade muitas vezes é o culto próprio, é o desejo de controlar o outro, tudo isso. Somos convidados a olhar o modo como estas pessoas viviam a sua religiosidade. Vejam que passaram rapidamente, como diz São Clemente de Alexandria, da admiração à ira. E tiveram a coragem de levar Jesus para fora da cidade e tiveram a ousadia de tentar lançá-lo num precipício, tirar a vida de alguém que estava com eles rezando há pouco tempo. Vejam vocês o quanto um profeta é rejeitado. Que o Senhor nos dê a graça de um domingo feliz vivido em sua presença. Não esqueçam de participar da Santa Missa, Dia do Senhor. E não esqueçam de, no dia de hoje, viver esta palavra belíssima. No meio da sua família, no meio daqueles a quem você ama, no meio dos seus amigos, ser uma presença que ajuda os outros no seu crescimento humano, afetivo, espiritual. Ser profeta não é ser carrancudo, e nem é falar a partir de um desejo de se sobressair ou de humilhar o próximo, porque a profecia, na verdade, é correção fraterna, é desejo de fazer o outro crescer e amadurecer. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Alegria no Senhor, um abraço para todos, ótimo domingo.